Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde está trazendo o Dr. Fabiano Molim. Ele é médico neurologista da cognição e do comportamento. É um prazer ter você aqui, doutor. Prazer, Fernanda. Quando a medalhista olímpica te chama, você vem. Muito bom. Você cuida da cabeça e do corpo, todas as doenças neurológicas e suas consequências. Quais as especialidades que envolvem a neurologia? Tem várias, né? Então a gente pode pensar das coisas mais simples como dor de cabeça, enxaqueca. Então tem médicos que podem se subespecializar na dor de cabeça, crise convulsiva ou epilepsia, o AVC, né? Então se a gente lembrar do acidente vascular cerebral ou derrame. Tem especialidades relacionadas às doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Tem as doenças dos nervos periféricos dos músculos. Tem as doenças da medula, tem doenças inflamatórias, então todas elas têm hoje sono, todas elas hoje têm especialidades, subespecialidades dentro da própria neurologia. Então a neurologia acaba tendo uma abrangência grande, além também de relações, por exemplo, entre o olho e o cérebro, que a gente chama de neurooftalmologia, ou do ouvido com o cérebro, a otoneurologia. Tudo isso pode ser feito por um especialista em neurologia que vai procurar nessas áreas a subespecialização. Na sua rotina profissional, quais os sintomas mais perturbadores que podem ser evitados com mudança do estilo de vida, ou seja, com atividade física, sono, boa alimentação? É importante entender que para a saúde cerebral e mental, nós, enquanto indivíduos, somos muito responsáveis pela saúde ou pela doença que a gente colhe. Então, literalmente, quase todas as doenças neurológicas, especialmente as mais prevalentes, da enxaqueca ao AVC ao Alzheimer, existe uma contribuição do indivíduo nesse cuidado. Existe um papel do estilo de vida desde o nascimento, na verdade, desde a barriga da nossa mãe, que vai influenciar. Mesmo que geneticamente eu seja predisposto a uma dessas doenças, se eu fizer minha parte na rotina, eu consigo fazer diferença e consigo evitar muitos casos que aconteceriam se eu não agisse de forma diferente. Todo envelhecimento leva a doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson? De jeito algum. Isso a gente consegue ver facilmente quando a gente estuda populações de países diferentes. Por exemplo, quando a gente pega no Brasil, infelizmente, o envelhecimento no Brasil ainda está associado ao adoecimento cerebral. Mas quando a gente vai para outros países, Dinamarca, Finlândia, Canadá, Holanda, Bélgica, Japão, a gente vê que isso não é verdade. É possível, sim, envelhecer sem adoecimento cerebral. Países desenvolvidos, né? Isso. E aí os fatores a gente pode detalhar, porque vão ter a ver obrigatoriamente com as suas perguntas. Por isso que eu já não legal, antecipei. Que bom. Porque umas pessoas envelhecem melhor do que outras. O que há de evolução na medicina para doenças progressivas e degenerativas? Então vamos aproveitar que eu falei dos países para falar que fatores são esses, porque esses fatores são tanto sociais quanto individuais. A grande maioria de nós já sabe, inclusive, desses fatores, mas é importante reforçar. Por exemplo, falando de Alzheimer, educação importa muito. Então, quantos anos de estudo você teve? Sim. Quantas línguas você fala? Qual a profissão você exerceu e o quanto cognitivamente estimulante foi ela? O que você continua fazendo de estímulo cognitivo depois do envelhecimento? Isso importa muito. Porque uma das piores coisas que acontece no Brasil é a aposentadoria. Porque você empobrece de tal forma a rotina que a pessoa deprime ou inicia um processo degenerativo como a doença de Alzheimer. Mas não só isso. Atividade física durante toda a vida é muito importante. Mas não só isso. Alimentação adequada faz toda a diferença. Não só isso. Cuidar das doenças silenciosas, como pressão alta, diabetes, colesterol, apneia do sono, fazem toda a diferença. E, dentro do possível, conseguir ter uma saúde mental durante a vida equilibrada, com uma quantidade de estresse que não leve ao extremo, porque o extremo do estresse pode adoecer. Quais os sinais que podem ser indicativos de algum problema neurológico? Quando a dor de cabeça deve ser investigada por um médico? Então, começando pela dor de cabeça. A maioria das dores de cabeça são dores que a gente chama de primária, ou seja, a própria dor é a doença. Basicamente enxaqueca ou migrânia, a cefaleia tensional, que é aquela no final do dia que dói a cabeça como um todo. Essas dores, até pela frequência que a pessoa tem e porque ela percebe que só a dor, entre aspas, que acontece, a própria pessoa costuma saber que, entre aspas, não é tão grave. Isso não é tão verdade porque quem tem enxaqueca sabe que a enxaqueca não é só dor. É desatenção, é irritação, é insônia. Tem uma série de coisas que antecipam e sucedem à dor que atrapalham muito a vida da mulher, especialmente porque é quem mais tem enxaqueca de uma forma desproporcional, inclusive pela questão hormonal. Tanto é que quem tem enxaqueca que tem muita dor no período pré-menstrual. Mas não só a dor de cabeça.
queixas de memória, apesar da gente sempre se assustar pensando em Alzheimer, a maioria não é Alzheimer. Mas é uma boa dica valorizar quando sua memória não está boa, porque ela é um termômetro de que sua saúde como um todo não está legal. De novo, não quer dizer obrigatoriamente Alzheimer, mas pode ser que você esteja deprimido, pode ser que você esteja ansioso demais, pode ser que sua rotina alimentar, de sedentarismo ou de estresse está sobrecarregando o seu cérebro a um ponto que não está legal, que você está com apneia do sono ou insônia e não dá tempo do sono reorganizar o cérebro para outro dia. Então tem várias queixas que importam e que, de novo, não obrigatoriamente para a gente se assustar com uma doença, mas para a gente usar isso como desculpa, entre aspas, para buscar saúde. Porque a parte boa é que quando você busca saúde para uma coisa, você naturalmente afasta muitas outras doenças do que aquela que você inicialmente tem medo. Muita gente deixa para cuidar da saúde depois que tem um AVC, depois que passa por um perrengue, tem um Covid que quase morreu. Perfeito. Né? Ao invés das pessoas prevenirem para depois não ter que remediar, né? Mas isso é cultural, por exemplo. A gente tem visto que, por exemplo, economicamente, o brasileiro tem percebido que vale a pena poupar mais e investir agora. Né? A gente está num momento agora de investimento. A gente vê grandes empresas surgindo agora de investimento. Isso é uma mudança. Se a gente tentar lembrar que saúde é igual dinheiro, ou seja, eu só vou ter dinheiro quando eu envelhecer se eu guardar hoje. Quem poupa tem. Exatamente. Você só vai ter saúde quando você envelhecer se você poupar hoje. Poupar de que maneira? De novo, comendo bem, atividade física, estímulo cognitivo, estímulo social, cuida do sono, cuida do peso, cuida do estresse. E quando a gente fala de estresse, a atenção é super importante. Me digas em quem prestas atenção e te direi quem és. É a atenção que vai facilitar você ter ansiedade. Vai facilitar você ter insônia, porque a sua cabeça não consegue focar no presente e você não consegue relaxar para dormir. Tem várias maneiras diferentes que a gente pode fazer o nosso envelhecimento e a nossa saúde ser melhor do que ela é hoje. O tão temido AVC acomete cada vez mais jovens. Sim. Por quê? Estilo de vida. A gente sabe isso claramente com estudos de populações inteiras como países, por exemplo. Você pega países que tinham um estilo de vida, por exemplo, alimentação, baseado em alimentos integrais, frutas, verduras e pouca carne com pouco produto processado. E aí você compara décadas depois, quando essa alimentação mais americana, fast food, chega. Você aumenta de 10, 20, 30 vezes o número de pessoas com infarto do coração e AVC, acidente vascular cerebral, por conta dessas mudanças. Sedentarismo, estresse e alimentação. Qual a diferença entre AVC isquêmico e hemorrágico? Perfeito. Então, o acidente vascular cerebral, ele pode ser causado por entupimento do vaso, que é o isquêmico, ou quando esse vaso rompe, que é o hemorrágico. Essa é a diferença. Entendi. Eu vivi do vôlei por muito tempo. Eu amo fazer esportes, doutor. Estou cada vez mais focada na saúde. Existem exercícios para o cérebro? Sim, e o principal é o físico. Olha que legal. O cérebro aparece na natureza quando a gente passa a ter organismos mais complexos. Então imagina o seguinte, se eu sou uma célula, eu mesmo sou o meu CEO, o meu executor, o meu perceptor, eu faço tudo. Se eu tenho uma empresa pequena e eu sou o único funcionário, eu sou o meu CEO, eu faço tudo. Quando a empresa começa a complicar, eu preciso de funcionários e alguém que gerencie. O cérebro é o gestor. Só que olha que interessante, do mesmo jeito que um gestor que só olha para si mesmo e ignora os funcionários e ignora a empresa dá errado, a saúde cerebral, quando olhada só para o cérebro, não faz nenhum sentido. É olhando para o corpo e olhando para o contexto é que a saúde cerebral se adequa. Porque o cérebro aparece na natureza para cuidar do corpo e para facilitar a interação do corpo com o ambiente. É por isso que quando a gente fala de saúde cerebral, a gente fala de saúde ambiental no sentido, de novo, das outras pessoas, de que estímulo eu faço, mas também a saúde do corpo. E é por isso que a alimentação e a atividade física são tão importantes. Essa ilusão de que a saúde do cérebro é diferente da saúde mental, que é diferente da saúde do fígado, do rim, do osso, é completamente ilusória. Não existe essas gavetinhas diferentes na realidade. A gente talvez divida na nossa cabeça, mas a saúde é uma só. Como podemos nos prevenir para que tenhamos saúde do cérebro e da mente e assim possamos viver melhor? É importante entender que a saúde é um privilégio. Como todo privilégio, exige uma responsabilidade. E essa responsabilidade é tomar consciência do que faz diferença e passar a agir para que a gente possa colher esses frutos. Não existe acidente no envelhecimento, não existe aleatoriedade no envelhecimento. Existe colher o que a gente plantou. Infelizmente, como ninguém nunca nos falou isso, a gente nunca plantou de forma consciente, atenta e alinhada a isso. Mas a partir de agora a gente pode. E tem uma coisa importante, nunca é tarde demais. Mesmo para aqueles que já tiveram AVC, mesmo para aqueles que têm Alzheimer, que têm Parkinson, mudar o estilo de vida e fazer diferença ainda faz diferença. Nunca é tarde para o cérebro, felizmente. Então não tem essa desculpa que eu nunca fiz, eu não vou fazer. Perfeito. Essa desculpa não existe, vale a pena. Todo dia você tem o privilégio de recomeçar
e vale a pena. De novo, a vida é um privilégio, a gente precisa agir de acordo. Máximo. Qual a diferença entre envelhecimento saudável e patológico? Uma das maneiras da gente pensar isso é o quão flexível eu sou para dar conta das demandas da vida. Por exemplo, eu posso e devo chorar no enterro. Eu posso e talvez me beneficie de ficar ansioso por um projeto muito importante que eu vou fazer. Porque a ansiedade me faz ir no futuro, ver cenários diferentes, já imaginar saídas para eles e estar mais preparado agora. Mas eu preciso poder estar calmo quando eu estou vendo um filme com a minha esposa, ou com minha filha, ou com meu filho, ou com meu marido ou namorado. Quando eu consigo ter uma flexibilidade para sincronizar a minha mente ou o meu corpo ao ambiente, você está saudável. Sincronia é a palavra-chave. Se eu estou correndo e meu corpo consegue dar conta sincronizando com a demanda, saúde. Se eu estou sedentário e sincronizo, saúde. Se eu estou sobre um estresse a mais e dou conta, eu sincronizo com o estresse a mais de um problema familiar grave, que eu consigo buscar mais recursos de resiliência e ajuda a minha família que estava passando um perrengue, saúde. É quando eu quebro, é quando eu percebo que eu não dou conta de ser flexível para tudo que a vida me pede, seja mentalmente, seja fisicamente, é que a gente percebe que está adoecido. O doutor afirma que bons hábitos podem fazer do cérebro grande aliado para a longevidade ou diminuir a qualidade e o tempo de vida? É isso. Falando de outra maneira, né? Nós já sabemos que nós temos um papel importante nessa nossa história, tanto para a nossa própria vida como para a nossa família. Isso depende, portanto, de uma ação, de uma proatividade e de um planejamento para que a gente possa, de novo, colher bons frutos. Conta aquela história que você falou do médico que estudou... Perfeito, sobre o Alzheimer, né? Alzheimer. Bom, esse é um médico americano, polêmico, entre aspas, por não ter publicado tudo que ele descreve em um dos seus livros, que chama O Fim do Alzheimer, onde ele fala que se você agir de várias perspectivas diferentes, você consegue reverter a doença. Isso é polêmico ainda por quê? Porque isso não é como a medicina vê de forma global ou como a medicina tradicional vê o Alzheimer, como uma doença reversível. E nem estou dizendo que é, porque a gente sabe que existem assinaturas patológicas que não limpam, entre aspas. O que muda, e é isso que eu acho que ele quer dizer, vamos dizer assim, é o que a gente já sabe que existe no cérebro, que chama reserva cerebral. Reserva cerebral é o seguinte, é a mesma coisa da poupança financeira. Reserva cerebral é, independente do quanto eu estou acumulando de proteínas que me levam à doença, o meu cérebro é tão bonito, ele é tão rico de conexões, eu exercitei e fiz tudo de bom para ele, que ele está sempre acima do nível que a doença está me acometendo. Então eu vou acumulando a proteína do Alzheimer, mas eu tenho tantas vias paralelas, diferentes para funcionar, que eu não sinto nada. Então se você abrir minha cabeça quando eu morrer, você vai ver que eu tinha doença, mas você não vai ver nada. E isso a gente já sabe que acontece. Tem um trabalho clássico da década de 90, que é o estudo das freiras. O estudo das freiras mostrou que mais da metade das freiras, quando morriam, tinham a doença de Alzheimer no cérebro, mas quase nenhuma delas tinha manifestação clínica no dia a dia. E foi daí que a gente começou a perceber que sim, estilo de vida importava. Elas tinham um engajamento social muito importante, tinham um propósito muito claro, falavam várias línguas, que legal. Se alimentavam muito bem e tudo de bom que a gente sabe que faz parte dessa rotina equilibrada e disciplinada que as freiras têm. Então isso não é algo novo que ele propõe, o que ele propõe só é que a gente precisa de organizar as vitaminas do corpo, os hormônios do corpo, a saúde vascular como pressão alta, diabetes, colesterol, mas o problema todo desse plano dele é que alguns passos ainda não foram legitimados por outros pesquisadores. Então é por isso que ainda isso não é algo tão falado. Mas o que se espera, felizmente, é que uma vez isso estando ao alcance do público e de outros médicos, que a gente possa ter mais pesquisas, porque todo novo tratamento é muito bem-vindo para uma doença que, para todas as doenças neurológicas, trazem tanto sofrimento para a própria pessoa e para a família. Perfeito. Para quem nos assiste, que mensagem que você quer deixar? Eu acho que, felizmente, ouvir mais coisas boas e seguir esse canal do bem da Fernanda, porque a gente precisa, especialmente nesse momento tão pesado do Covid, tão difícil da pandemia, onde a nossa saúde é atacada de tantas maneiras, ter o privilégio de ouvir coisas sérias, alinhadas à saúde e do bem, não se iluda, fazem muita diferença para o nosso bem-estar. A nossa saúde mental também precisa que a gente plante bons pensamentos, boas ações, boas palavras, porque isso felizmente é retribuído com uma qualidade de vida boa para a gente
e para todo mundo que se envolve nesse tipo de projeto. Então, a minha dica é: ouça menos notícias e fique mais no canal da Fernanda, que vale a pena. Adorei, doutor. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Imagina. Obrigada.